Tome o assento, por favor. Queridos e amados irmãos, servos, servas do Senhor, estamos diante de um texto bastante conhecido da igreja. É bem verdade que o livro do profeta Isaías, um dos livros do Antigo Testamentário, considerado por Agostinho o quinto evangelho, por fato de Isaías ser o único ou um dos únicos dos profetas do Antigo Testamentário que mais utiliza sua obra, seus escritos, suas narrativas para falar a respeito da vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem olha para dentro do contexto do livro deste profeta percebe que o seu livro tem tudo a ver e se enquadra encaixando na sua nomenclatura e no significado do seu nome. Jeová salva, ou Jeová é o Salvador. Quem olha para dentro do contexto do livro deste profeta percebe que Isaías não recebe a nomenclatura de profeta messiânico simplesmente pelo fato da quantidade dos seus escritos. Isaías vai receber esta nomenclatura por ser o único dos profetas do Antigo Testamento a usar a sua obra para falar do Messias, para falar do plano salvífico da salvação. Quem olha para dentro do contexto deste profeta percebe que desde o primeiro capítulo Isaías vem falando, Isaías vem destilando na sua narrativa a respeito de Cristo, a respeito do Salvador. Porque no capítulo 1, verso de número 3, ele começa a sua narrativa dizendo: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a sua manjedoura, mas o meu povo não tem me conhecido. Quem olha para dentro do contexto do capítulo 6 percebe uma visão extraordinária, aonde Deus muda o contexto da história deste profeta. Porque em um tempo de perca, em um tempo em que ele vai marcar uma perca na terra, é o tempo também em que Deus vai abrir as cortinas do céu e mudar seu ministério, sua chamada, sua vocação. Quem olha para dentro do contexto percebe que no capítulo de número 7 ele anuncia o nascimento do Salvador. Quem é que não lembra da expressativa de Isaías, quando ele começa a falar que de uma virgem nasceria o Salvador? Quem é que não lembra da expressativa de Isaías, falando que eis que um filho nos nasceu e um menino se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Quando nós olhamos para a narrativa do contexto profético de Isaías, você vai perceber que este profeta gasta um tempo maior do seu conteúdo para falar de Cristo, para falar do plano salvífico. Quem é que não lembra do contexto do capítulo 53, quando ele fala do escárnio, da morte, do sofrimento de Cristo na cruz do Calvário? Porém, retrocedendo ao capítulo 43, eu me alegro, a minha alma rejubila, porque o contexto do capítulo 43, Isaías vai dar um vislumbre no Deus que chama,
no Deus que separa, no Deus que guarda, que preserva. Se você ler de uma forma introspectiva o contexto do capítulo 43, você percebe que a profecia está direcionada ao povo chamado, ao povo escolhido, ao povo resgatado, ao povo que Deus, com mão forte, tira da escravidão e traz para introduzi-los em uma terra ampla, em uma terra boa, em uma terra que emana leite e mel. Se você olhar para o contexto do capítulo 43, Isaías começa a sua profecia, seu oráculo direcionado a Israel, dizendo: assim diz o Senhor, que te chamou, ó Israel, que te criou, ó Israel, e que te formou, ó Israel. Eu te chamei pelo teu nome, te remi e tu és meu. Quem olha para dentro do contexto vai perceber o cuidado de Deus, a grandiosidade do amor de Deus para com quem Ele chama, para com quem Ele escolhe, para com quem Ele separa. Isaías vai destacar três grandes verdades de Deus concernente ao seu povo, concernente a Israel. A primeira verdade é que Deus está dizendo: vocês possuem um dono, vocês possuem um possuidor, um dono. Quando Deus, na boca de Isaías, expressa dizendo: eu te criei, a palavra criar, meu amigo presbítero Fabiano, ela é uma palavra que traz a criar, tem o sentido de dar origem, de trazer a existência o que não tinha origem. Logo, Deus está falando com Israel, com seu povo: eu te dei origem, eu te dei existência, eu te criei. Logo, em uma paternidade, quem cria, aleluia, nem sempre, aleluia, quem cria é chamado de pai. Mas dentro do contexto, eu vejo aqui o Senhor Adonai, o nosso Criador, o nosso Senhor e Salvador. Se você olhar para dentro desse contexto, você vai perceber que Deus está dizendo: eu te dei origem, eu te trouxe a existência. Dentro desta verdade e dentro desse pensamento, você pode pensar, você pode imaginar, dentre bilhões e bilhões de pessoas que existem na face da terra, no mundo, Deus permitiu você nascer, você vir à existência. Isto é uma verdade de Deus, porque você pergunta: para que é que eu vim? Para que é que eu nasci? Qual é o propósito? Deus te criou, Deus te deu uma origem ao estudo, aleluia, na terra, dentro das escolas, que diz que a formação, a criação humana do homem é oriunda, aleluia, do macaco. Mas quando nós olhamos para dentro do livro da criação, o Bereshit, o livro dos Gênesis, o começo de todas as coisas, o início de todas as coisas, Deus vai falar através da narrativa do Pentateuco. E ele vai expressar dizendo: façamos-nos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Você percebe que a criação é um ato advindo de Deus. Eu não estou pregando aqui para seres irracionais. Eu não estou pregando nesta noite para animais. Eu estou pregando para um povo chamado. Eu estou pregando para um povo escolhido. Eu estou pregando para um povo que foi criado. Até porque Jesus, no caminho de Cesareia de Filipe, quando Pedro, na sua simplicidade, revela a nomenclatura de Jesus, quando ele pergunta: em que dizeis vós ser o Filho do Homem? Pedro vai dizer: mestre, eu sei quem o Senhor é. Pedro
vai dizer: tu és o Messias, o enviado do Deus vivo. Jesus então vai tomar a oportunidade e ele vai dizer: Pedrão, quem tu revelou não foi carne, quem tu revelou não foi sangue, mas o meu Pai que está no céu. E te digo que tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Levanta a mão para cima, levanta. Coloca ela no ombro de alguém e fala: você tem um dono e ele está presente, pode adorar. Você tem um dono e ele está presente, pode adorar. Foi ele quem edificou a igreja. Isaías vai expressar uma segunda palavra e ele vai dizer: e eu te formei. A palavra formar também tem uma sintonia. A palavra formar também surge como uma palavra profética, porque formar traz a alusão em dar, aleluia, estrutura para aquilo que foi criado. A palavra formar, dentro da expressativa, da narrativa de Isaías, ela dá de Deus dizendo: além de dar origem, além de trazer a existência, eu vou vos dar estrutura. Aleluia! Quando Deus está falando para Israel, para o seu povo, através da boca do profeta, ele está dizendo: eu crio, eu formo, eu dou origem, mas eu também dou estrutura. E quando eu falo de estrutura, eu entendo que a igreja só está de pé, a igreja só está de pé, a igreja só está intacta porque o grande El Shaddai criou e nos deu estrutura. E se você me perguntar, pregador, onde está a força da estrutura que Deus deu? Pregador, onde está a força, a estabilidade da estrutura que Deus deu? Paulo falando à igreja, Paulo vai dizer que o cabeça da igreja não é Pedro, o cabeça da igreja não é Paulo, o cabeça da igreja não é Apolo, o cabeça da igreja não é Tiago, não é Bartolomeu, não é Mateus, não. Paulo vai dizer, aleluia, que o cabeça da igreja é Cristo, o nosso Senhor e Salvador, e Ele é, aleluia, Ele é, aleluia, a estrutura, a fundação, o fundamento da igreja. Ele é. Formar é dar estrutura. Formar é dar estrutura. Só que Isaías vai dizer: eu te chamei e te remi. Eu te chamei e te remi. Levanta a mão para cima, levanta. Coloca ela no ombro de alguém, comanda ela, fala: ele te chamou. Tu não merecia, mas ele te chamou. Eu não merecia, mas ele me chamou. Aleluia, os senhores ouvintes aqui, com todo respeito e carinho, não merecia, mas ele nos chamou. E além de nos chamar, ele nos remiu. A palavra chamar, ela traz uma sonância de vocação, ela traz uma sonância de convite, aleluia. Mas a palavra remir, ela tem um significativo. Remir é libertar, remir é arrancar, aleluia, das prisões e trazer para o lugar a salvo. Remir é o significado de libertação. Eu vou transferir isso para a igreja dos dias de hoje. Eu não vou falar da igreja chamada Israel, mas eu vou falar da igreja atual, nos dias atuais. Ele nos chamou e nos arrancou da escravidão do pecado e nos remiu como nosso Salvador.
mais admirado no contexto do capítulo 43 é que, além de mostrar o que ele fez, além de mostrar o que ele faz, ele libera a promessa. Porque ele vai dizer assim: olha, se passares pelas águas, elas não vos submergerão. Se passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Promessa! Só que agora no capítulo 13, conhecido de todos, ele vai dizer: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Aleluia. Como assim? Sabe o que ele está dizendo para Israel através da boca de Isaías? Ele está dizendo: antes que o sol se formasse para ser um lumiar maior que governasse o dia, ele já é pré-existente. Aleluia. Quem lê João capítulo 8, 55 a 59, ele vai dizer para o povo daquele tempo: antes que Abraão existisse, eu sou. Deixa eu ver quem pode levantar aquele que é, aleluia, o mesmo ontem, hoje e eternamente. E não há quem faça escapar das minhas mãos, agindo eu. Quem dirá? Sabe o que ele está falando para Israel? Ele está dizendo assim: ó, eu crio, eu formo, eu chamo, eu liberto. Se passa pelas águas, as águas não submergirão. Se passa pelo fogo, o fogo não vai arder. Só que agora ele está dizendo: ó, eu pré-existo antes da fundação do mundo. Antes de tudo ser criado, estrela, constelação, terra, céu, mar, peixes, répteis, árvores. Antes de tudo, eu sou pré-existente. Aí ele diz: e não há ninguém que faça escapar das minhas mãos. Sabe o que eu entendo aqui, pastor Isaqueu? Tem muita gente que é hábil em escapar do homem, em escapar da justiça da terra, em escapar, aleluia, das coisas da terra. Mas quando eu olho para dentro do contexto do profeta, ele está dizendo que ninguém consegue, ninguém vai conseguir, ninguém consegue escapar da mão de Deus. Eu estou pregando aqui fora das quatro paredes. Talvez tenha alguém me escutando, talvez tenha um homem, uma mulher, um jovem, uma moça, um rapaz me ouvindo. Você pode escapar, aleluia, do homem. Você pode escapar da lei da terra. Você pode escapar da polícia, aleluia, das autoridades, mas da mão do grande El Shaddai, do leão da tribo de Judá, ninguém pode escapar. Ninguém escapa. Isaías, ele continua proferindo. O que me chama a atenção no tocante é que no verso de número 18, ele vai falar algo para Israel. Porque nós, seres humanos, temos uma facilidade, presbítero Fabiano, de ficarmos igual museu, revivendo o passado, relembrando do passado, vivendo coisas do passado, remorsos, tristezas, angústia, o que se perdeu, o que se foi. Temos uma facilidade de ficarmos apegados naquilo que é, aleluia, passado. Então Deus vem ao coração do profeta como uma bomba atômica e ele começa a dizer no versículo de número 18, aleluia, do capítulo 43: não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as antigas. Percebe que Deus, logo antes de dizer isso, no verso de número 16, ele começa a dizer: assim diz o Senhor, o que preparou o caminho no meio do mar, e o
uma vereda nas águas impetuosas. Deus estava recordando Israel. Deus estava fazendo Israel lembrar que Ele é Deus de coisa nova. Ele é Deus de coisa nova. Aí Ele vai dizer: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Por que, profeta? Eis que farei uma coisa nova e sairá à luz. O que? Eu farei um caminho no deserto. Eu tenho uma palavra profética para alguém. Levanta a mão para cima, levanta. Aleluia. Lá em Êxodo capítulo 14, o povo estava acuado, o povo estava oprimido. Faraó atrás, do lado montanha, do outro montanha. Só que agora Moisés vai orar. E quando ele ora, Deus diz: por que clamas a mim, Moisés? Diga a esse povo que marcha. Ele ora, aleluia. E Deus diz: esse povo que marcha. Só que na frente estava o mar. A Bíblia diz que Deus olha e diz: o que é que tem nas mãos, Moisés? Ele diz: uma vara. Então toca. Quando ele toca, um vento, aleluia, ocidental, vem das narinas de Deus e abre o caminho. Sabe por quê? O meu Deus ainda é o mesmo. O meu Deus ainda é o mesmo. Ele abre caminho onde não há caminho. Ele abre caminho onde não há passagem. E eu vou profetizar para alguém aqui: te prepara. Se tiveres encurralado em alguma questão, ele é especialista em abrir caminho. Percebe que Deus quer sarar Israel. Percebe que Deus quer curar os traumas de Israel. Percebe que Deus quer curar os traumas na alma do seu povo, irmãos. Vamos trazer para os nossos dias. Somos especialistas em ficar guardando o passado. Angústias, luxas, problemas, quedas. Somos especialistas em ficar guardando, remoendo coisas do passado. Só que Deus me trouxe aqui para falar para alguém: Ele é Deus de coisa nova. Como é que tu prova que Ele é Deus de coisa nova? Eu vou provar. Ele vai dizer assim: eis que eu faço o caminho no deserto. Fala de tudo que é árido. Deserto expressa tudo aquilo que lembra de solidão. Só que Deus está dizendo: mesmo na prova, mesmo na luta, mesmo na angústia, na solidão, eu sou Deus que cria o caminho. Eu vou falar de novo para me dar glória. Aleluia. Deserto lembra lugar árido, seco. Deserto lembra prova, lembra luta, lembra dificuldade. Só que Deus está falando: eis que eu crio um caminho no deserto. Eu vou falar para alguém da glória: esse deserto não vai te matar. Esse deserto não é o seu fim. Esse deserto não é final de carreira. Porque Deus vai abrir um caminho, uma porta. Marascure me clama na céu. Pregador, mas como é que tu prova que Deus é Deus de coisa nova? Está na Bíblia. Gênesis 17. Lembra? O sobrinho de Abraão estava em Sodoma e Gomorra. Abraão hora de cá e Deus manda a visita lá. Quando a visita chega, porque a visita não era da terra, a visita era do alto. Os homens afeminados daquele tempo quiseram tomá-los. Ele olha e diz: prepara, porque não dá mais para ficar aqui. Prepara tudo, porque não dá mais para ficar dentro desse lugar, dessa cidade. Como assim? Prepara tudo e vamos sair. E quando eles vão sair, não há uma ordem liberada. A ordem é: não olhem
para trás. Eu estou pregando para alguém aqui, irmão. Levanta a mão, levanta. Eu estou pregando para alguém aqui que está dizendo, meu filho, começou a obra, vai avante. Não olha para a direita nem para a esquerda. Vai, prossegue. Não olha para trás. Não olha para Salmos de número 40. Ele vai falar assim, ó, eis que eu pus o quê? Um cântico novo. Aonde? Na sua boca. Deus é Deus de coisa nova. Hebreus capítulo 10, ele vai dizer, eis que eu faço um novo e um vivo caminho. O apóstolo Paulo em Filipenses, ele vai dizer assim, olha, eu não julgo ter conquistado tudo que almejei, mas uma coisa faço o quê? Deixando para trás, aleluia, as coisas que para a fita, eu prossigo para frente, eu prossigo para o alto, eu prossigo para o prêmio soberano da vocação que me foi dada. Segundo os Coríntios, capítulo 5, ele vai dizer, se morremos com Cristo, também com Ele viveremos. Por quê? Porque se as coisas velhas já e tudo se fez, deixa eu ver quem está entendendo aqui. Coloca a mão no ombro e alguém fala, Deus é Deus de coisa nova, esqueça o passado. Deus é Deus de coisa nova, desapega do passado. Por quê? Porque quem fica apegado ao passado não consegue viver o novo de Deus. Porque quem fica apegado ao passado não consegue vivenciar o novo de Deus. Aí Paulo, recomendando o culto litúrgico da nossa Santa Ceia, capítulo 11, verso 25, ele diz assim, olha, este é o caso do Novo Testamento do meu sangue, da nova aliança. Isso aqui é para dar glória, isso aqui é para achar a alma. Sabe o que ele está dizendo? Na velha aliança era de um jeito, mas depois do sacrifício do Calvário, aleluia, o sangue de uma nova aliança te deu o direito de adorar, te deu o direito de entrar na presença, te deu o direito de ser chamado filho, 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 filho. Quem pode levantar a mão? Glória! Isaías está profetizando para Israel. E dentro desta profecia messiânica, ele me faz pensar na obra de Cristo. Ele me faz pensar no sacrifício. Porque na antiga aliança o sacrifício era usado boi, carneiro, cordeiro. Levava a oferta até o sumo sacerdote. O sumo sacerdote entrava dentro do tabernáculo e ia para o altar que chamamos de altar do incenso. Imolava a oferta, oferecia por obração pelos pecados. Só que o escritor da carta aos Hebreus, capítulo 9, ele vem dizendo, já não tem mais valia, já não tem mais, aleluia, efeito. O que é? O sacrifício da antiga aliança. Como assim? Sangue de boi não tem mais efeito. Sangue de cordeiro, de carneiro, não tem mais efeito. Como assim? Por quê? Porque surge do cenário um novo sumo sacerdote. Quem é ele? Jesus Cristo. Jesus Cristo. É por isso que João, em capítulo 1 do seu livro, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Com a permissão do meu pastor, fica de pé. Doutora Marisa, prepara o louvor aqui. Meu pastor e o presbítero Adiel, Adins, cadê o branco aqui?
Prepara o louvor. Olha para mim aqui. Maressa, prepara o louvor. Olha para mim aqui. Deus está dizendo para você, para viver o novo de Deus, você tem que abandonar o passado. Para viver o novo de Deus, você tem que liberar perdão, perdoar, porque tem falta de amargura dentro do coração, da alma, e Ele está dizendo, deixa para trás, deixa para trás, aleluia! Pega na mão de alguém aí, fecha os olhos. Eu não vou te chamar à frente, pega na mão de alguém, fecha os olhos. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Deus estava dizendo para Israel e Ele está falando para a igreja: eis que eu farei uma coisa nova. Aleluia. Te prepara para viver o novo de Deus. É por isso que dentro das páginas, aleluia, das doutrinas de Paulo, por várias vezes Paulo dizia, aleluia, se despe do velho, se veste do novo, aleluia, aleluia, se recorda disso. Por várias vezes Paulo vai dizer, olha, rasga as vestes do velho e se reveste do novo. Por várias vezes dentro do contexto da Bíblia, a Bíblia vai dizer, não se põe, aleluia, vinho novo em odre velho, e nem se cose, aleluia, em, aleluia, roupa velha, em remendo novo. Sabe o que Deus está falando para a igreja nesta noite? É tempo de coisa nova. É tempo de coisa nova. Só quem vai viver coisa nova aqui. Agarra na mão de alguém, fecha os olhos, fecha os olhos. Deus pode te renovar, Deus pode te batizar novo, convertido. Deus pode te revestir com poder, com graça, com autoridade. Deus pode te dar dons espirituais. Eu me lembro em 1997, cantando em um conjunto de novos convertidos. 2 semanas que aceitei a Cristo como Salvador. Eu me lembro que estava num culto de jovem e eu dizia, Senhor, me batiza. Senhor, eu quero esse poder. Senhor, eu quero estar no céu. E Ele me batizou para a glória do seu nome. Ele pode te dar, Ele pode te renovar, Ele pode te batizar nesta noite. Então, pega na mão de alguém, fecha os olhos. Enquanto a maressa adora, você só vai lidar do trono. Você vai fechar os seus olhos e começar a adorar. Adorar, 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 adorar. Por quê? Porque Ele te criou. Por quê? Porque Ele te formou. Por quê? Porque Ele te chamou. Por quê? Porque Ele te remiu, te salvou, te libertou, te transformou no laço do passarinheiro em nossa vida. Quebrou e nós escapamos. Começa a adorar, vai. Começa a adorar, começa a adorar. Começa a exaltar. Você que é grato, você que é, aleluia, grato por tudo que é perfeito está fazendo na sua vida. Vai. Aonde tiver
Oh, céu. Então você ele diz que é o cimento do planeta Terra, mas a minha vida, eu sei que não é os passarinhos, é que ele vai deixar. Eu quero aproveitar o ensejo ainda de pé. Sabemos que ele breve virá buscar essa vida. Quem sabe tem alguém no nosso meio que ainda não tomou uma decisão concernente à sua vida. Onde você quer, onde você deseja passar a sua eternidade. O céu é real, mas o inferno também é real. Hoje ele salva, hoje ele liberta, hoje ele transforma e faz do velho novo. E a oportunidade é sua, quem sabe? Tem alguém no nosso meio? Está parado, distanciado, fora dos caminhos do Senhor. Ele te dá uma oportunidade hoje. Aonde tem a primeira vida de coragem. Sai do teu lugar, eu quero orar por você. Vem à frente. Eu quero orar pela tua vida. Pregador, estou parado, estou distanciado. Saí da presença, saí da casa do Senhor, saí da presença de Deus, parei na caminhada. Mas Ele falou comigo aqui hoje, eu quero retornar. Cadê você? Aonde está a primeira vida de coragem? Vem. Eu quero orar por você aqui juntamente com esses servos de Deus, obreiros da casa do Senhor. Aonde está a primeira vida, a primeira alma? Aonde está a primeira vida de coragem? Que quer retornar para os caminhos do Senhor.
que quer renovar a sua aliança com Deus ou aceitá-lo como seu Salvador, vem, vem. O Pai te chama, o Pai te espera, o Pai te dá uma oportunidade, o Pai te chama para algo novo. O Pai abre as portas para você passar nesta noite. Vem, vem quando é tempo. Vem quando a porta ainda está aberta. Vem enquanto a misericórdia dele ainda está, aleluia, pulsando a teu favor. Vem, é hoje. Não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã. É hoje. Ele te chama. Cristo te chama. Ele te dá uma oportunidade nesta noite. Venha. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não retorne para a tua casa. Não retorne para o teu lar sem antes reconciliar com Cristo. Não retorne para o teu lar sem antes renovar a tua aliança com Deus. Eu estou te aguardando. Eu estou te esperando. Jesus te conhece aqui no meio deste povo. Jesus sabe quem é você aqui no meio deste povo. E Ele te dá uma oportunidade. Está vindo a primeira. Oh, glória! Aleluia! Quem pode e adorar? Cadê a jovem da igreja para abraçar aqui com ela? Cadê as moças, irmãs da igreja, para abraçar com ela? Cadê a segunda vida, a segunda alma? Eu estou te esperando. Cristo te chama. Cristo te dá uma oportunidade. Glória a Deus. Cadê a segunda vida? Cadê a segunda alma? Cadê a segunda vida? Que quer receber Cristo, ela está chorando aqui, irmão. Isso é Cristo. Isso é o Divino Espírito Santo. Vem! Vem! Eu estou te esperando. Vem! Jesus te liberta. Jesus te transforma. Jesus quebra os aguilhões do pecado e da morte. Vem! 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 O mestre te espera. O mestre te dá vida. O mestre te dá vida. E vida com abundância. O mestre te dá vida. E vida com abundância. Estenda as mãos para cá. Eu poderia insistir um pouco mais, mas eu não vou insistir, porque não é por força e nem por violência, nem por insistência, mas pelo Espírito de Deus. Até o término desse trabalho, antes da bênção apostólica, se o Espírito te tocar e vem correndo para frente e diz: pastor, eu quero. Pastor, eu quero Jesus na minha vida. Estenda as mãos para cá. Glória a Deus. Para nesse momento,
Oramos, querido Deus, eterno Pai. Nós te louvamos e exaltamos o teu nome nessa noite, Senhor. Eis aqui, Pai, esta vida aceitando a ti como Salvador. Ó Deus, escreve agora o nome dela no teu livro da vida, Pai. Perdoa, Deus, pecado, ajuda ela nessa caminhada, Senhor. Ó Deus, toma ela em tuas mãos, meu Pai, ajudando ela nessa caminhada. Pai querido, que eu possa prosseguir na tua presença, Pai. Ajuda, Espírito Santo, em nome do Senhor, é o que nós pedimos, no nome do Senhor. Ajuda, Deus. Deus te abençoe. Glória a Deus. Glória a Jesus.